Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar com vocês um pouco sobre pensamentos negativos. Se você é uma pessoa que eventualmente tem tido pensamentos negativos e pensamentos que te põem para baixo, pensamentos que são sempre, parece que você sente uma prisão mental, pensamentos que acabam te fazendo se sentir como que preso na tua própria cabeça, esse vídeo é para você. Quero conversar com você, falar um pouco da minha experiência, quero falar um pouco sobre o que a psicologia fala sobre isso e o que também a teologia, a Bíblia, enfim, falam sobre isso também, tá bom? Vamos lá. Bem, eu sempre fui uma criança que pensou muito. Eu acho que por conta da minha personalidade, sempre fui muito inventivo, então sempre pensei muito, sempre estive muito dentro da minha cabeça. E sempre imaginei muita coisa, até porque lia muito, então muitas vezes eu não tinha com quem compartilhar aquilo que eu lia. O meu pai, ele é do exército e ele leu, a gente sempre tinha livro em casa, e depois ele foi fazer direito, então aumentou os livros em casa e tudo mais. Minha mãe, ela tardou terminar o ensino médio para que a gente se formasse primeiro, mas depois, quando ela foi se formar, também foi no direito. Enfim, na minha casa sempre teve muito livro e eu sempre li muito. Só que eu não tinha, como não tinha muito com quem conversar sobre aquilo que eu lia, filosofia, direito, ciência da natureza, lia sobre animais, lia sobre números, gostava muito de fazer conta, inclusive. Mas a verdade é que muitas das vezes, por conta de coisas que aconteceram na minha história, e eu posso contar sobre essas coisas em um outro vídeo, enfim, eu passei a ter bastante medo, assim, das coisas. Eu acho que eu me sentia um pouco inseguro, na verdade, em relação ao futuro, em relação à minha própria segurança física, por conta desses problemas que aconteceram enquanto eu estava saindo da infância para a pré-adolescência, ali entre os meus 7, 8, 9, 10, 11, 12, até os 14 anos, vamos dizer assim, que eu comecei a ficar com muito medo. Então, e depois tive também um acidente, e aí eu quase perdi meu braço e tal. Então isso me trouxe muito medo. E desde então, eu passei a minha juventude inteira tendo que, não que eu não seja jovem ainda, mas boa parte do início da minha juventude, tendo muito medo, sabe? Que alguma coisa ruim fosse acontecer comigo, que alguma coisa ruim fosse acontecer com os meus familiares, com a minha mãe, com meu pai. E de fato aconteciam coisas ruins, sabe? Meu pai capotou com um carro, por exemplo, quebrou o fêmur umas 3 vezes. Muitos problemas de saúde aconteceram, mas eu tinha esse medo e eu percebia que isso era o normal, né? Eu achava que isso era o normal. E o que aconteceu é que, bem, os anos foram passando, eu sempre cresci em família cristã e tudo mais, então eu sempre orava em relação a isso, mas eu não via isso a mudar. Até que teve um dia que eu li um livro chamado, acho que é o Campo de Batalha da Mente. A autora era Joyce Meyer. Ela é uma pastora norte-americana, um livro muito famoso, inclusive. E foi a primeira vez que eu li sobre a nossa mente ser um campo de batalha, tá? Primeiro eu vou falar uma questão mais psicológica até. Depois eu volto para essa questão teológica em relação ao campo de batalha. Mas do ponto de vista psicológico, todas essas vivências traumáticas que eu tinha passado, o meu próprio estado de saúde, o estado de saúde dos meus familiares que se viu em risco várias vezes, acabaram criando um ambiente psicológico para mim, seja externo quanto internamente, um ambiente de insegurança. E eu fui meio que fazendo uma espécie de retroalimentação desses pensamentos intrusivos e de insegurança, que eram pensamentos de que alguém vai morrer, eu não vou conseguir, isso é muito difícil, sei lá, isso vai dar errado. Eu fui nutrindo esses pensamentos com quaisquer coisas que aconteciam ao meu redor que fossem igualmente, ou seja, eu forçava coisas que aconteciam no meu
redor para que elas meio que satisfizessem a minha expectativa negativa. E quando a gente começa a olhar, por exemplo, para a literatura psicológica, a gente acaba entendendo que tudo aquilo que você foca demais fica maior. Então, se você fica o tempo inteiro pensando em um problema, esse problema, psicologicamente falando e do ponto de vista de sinapse psicológica, você cria sinapses maiores, ou seja, você começa a arregimentar cada vez mais grupos de neurônios para que eles pensem cada vez mais profundamente sobre isso que você está pensando. E essa é a justificativa, vamos dizer, neuronal, pelo qual aquilo que você pensa muito se torna ainda maior. E eu não percebia isso, logicamente, eu sei disso agora porque eu, enfim, sou psicólogo formado em psicologia, atendo há quase 10 anos, então hoje eu sei disso. Mas eu não sabia disso na época, e isso tornou a minha saída da infância e começo da adolescência muito difícil. Bem, isso é o cenário psicológico. Do ponto de vista teológico, a teologia cristã coloca que a nossa mente é um campo de batalha. E qualquer tipo de batalha, pelo menos em relação à vida do ser humano, começa na mente. Porque aquilo que você pensa se torna em sentimento. Aquilo que você torna em sentimento, você vai depois transformar isso em comportamento. E então tudo começa com aquilo que você pensa. E nesse sentido, como eu pensava muito essas coisas ruins, isso significava, do ponto de vista teológico, que eu estava perdendo a batalha na minha mente. Então, por exemplo, a Bíblia fala, no livro de Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo é quem escreve, dizendo, abro aspas, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele para ali, faz um ponto parágrafo e continua. Não vos amoldeis com o estado atual do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse é o versículo 2. Acho que esse agora é o versículo 3, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem algumas reflexões aqui. A primeira coisa é que o apóstolo Paulo nos chama a atenção para que a gente se entregue a nossa vida completa, ao nosso corpo, vamos dizer assim, e o corpo é uma figura aqui em relação à tua vida completa. Entregue a tua vida completa em sacrifício a Deus. Ou seja, se o próprio Jesus fez o sacrifício de se entregar nele mesmo para nos salvar de uma vida pecaminosa, então a nossa resposta é entregar a nossa vida a Ele como forma de que os nossos membros, enfim, tudo que nós temos, seja colocado a serviço do reino de Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o apóstolo Paulo fala como que é importante você renovar a tua mentalidade. Por que renovar a tua mentalidade? Porque o tempo inteiro você tem a propaganda, você tem o marketing, você tem as ideologias, as ideias, as filosofias, que seja você cristão ou não, elas vão querer te dominar. Isso é muito importante você entender, que existe um mundo que o tempo inteiro está tentando te dominar, dominar a tua atenção, dominar os teus recursos, fazendo com que você sirva ao sistema. Então, se você não renovar a tua mentalidade, o apóstolo Paulo fala que você renova a tua mentalidade por intermédio da palavra de Deus. Se você não renovar a tua mentalidade, você vai inevitavelmente se tornar escravo do sistema, entende? E aí, no final, ele fala para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que você viva a sua vontade. É que você viva a vontade de Deus e que você seja feliz e que você alcance a salvação. É claro que muitas vezes a vontade de Deus ela não é a nossa vontade e isso é desafiador. Mas do ponto de vista do que a gente está falando aqui em relação à mentalidade, isso significa que muitas das vezes você vai ter que fazer o esforço de buscar na palavra recurso para combater os pensamentos intrusivos e negativos que você está tendo. Por exemplo, a Bíblia fala lá no livro no livro de Josué, no capítulo 1, o como que Deus encoraja Josué várias vezes: ei, não temas, tenha coragem, seja forte, corajoso. E essas são palavras que Deus fala ao longo de toda a Bíblia. E é muito importante que você, se você quiser vencer a batalha da mente, você possa repetir essas palavras também. Seja em oração, seja em frases, enfim, afirmações. Você precisa ser uma pessoa que tem a palavra de Deus na ponta da língua para que você consiga combater esses pensamentos quando eles aparecerem.
Uma outra coisa que faz sentido você fazer é você comparar esses pensamentos com a palavra de Deus. Então, assim, não, você é uma pessoa que não tem futuro. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que você tem futuro em Deus. Se você não for cristão, quando esses pensamentos aparecem, o que você pode fazer? Você pode, na verdade, comparar esses pensamentos ou contrastar esses pensamentos com o quê? Com o que você está fazendo. Cara, se você está trabalhando, está correndo atrás do seu, você tem futuro. É claro que você tem futuro. E o futuro não é conquistado dormindo. O futuro, ele é conquistado trabalhando. E se você está fazendo isso, correndo atrás daquilo que é seu, cara, não importa se você é cristão ou não, você tem futuro. Então, tente sempre combater esses pensamentos, se você for cristão, com a palavra de Deus e com o trabalho. E se você não for cristão, combata isso com o que você está fazendo agora, que é correndo atrás do seu. O meu desejo é que você, assim como eu, depois de muitos anos, conseguir combater esses pensamentos negativos com a palavra e com a verdade do que eu estou fazendo no momento. Não vou te mentir, não vou dizer que sempre é perfeito, maravilhoso, eu sempre consigo vencer toda a batalha. Às vezes eu perco, mas graças a Deus que eu sempre acabo voltando, sabe, para esse lugar, e ler a Bíblia todos os dias tem me ajudado muito, aonde eu começo a dizer, não, cara, quer saber? Na verdade, eu não sou isso que eu estou pensando, eu sou, cara, aquilo que a palavra de Deus diz sobre mim. E daí eu fico tendo na palavra o recurso para lidar com pensamentos intrusivos. E isso me ajudou muito. Eu espero que isso também ajude você. Bem, se esse vídeo foi bom para você, eu queria te pedir que você não se esquecesse de comentar aqui sobre o que você pensa sobre esse assunto, se você tem lidado com esses problemas. Queria pedir que você se inscrevesse aqui no meu canal para que eu, enfim, me sinta motivado a continuar postando vídeos aqui. E se você puder compartilhar esse vídeo com o seu amigo, alguém que você gosta, iria me ajudar muito. Obrigado mais uma vez, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.